Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em São João capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amado Criador, estamos carentes sempre de Ti, porque Tu és a única fonte de alegria, de socorro, de saúde, de fé, de revelação. E aqui estamos para desfrutarmos mais um pouquinho destas bênçãos do Senhor, como já cada um desfrutou de cada palavra dita neste local. E estamos aproveitando o tempo quando o Senhor está falando, e um pouquinho que o Senhor fala mexe com cada um de nós. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Ouvindo sua voz. Creio que nós já ouvimos bastante hoje, e eu poderia apenas fazer a ministração da ceia, porque já são alimentos com muito fundamento. Isto é muito bom. E nós estamos aqui para engrandecer a Cristo, porque é Ele que faz tudo por nós. Se temos conhecimento de alguma coisa de Deus, é porque Deus fez-nos conhecer. E Ele não pode fazer isto para quem não é ovelha. Nós temos que perceber isto. E muitas vezes nós queremos que Deus nos revele, mas nós somos bode. E ouvimos, mas damos cabeçada. Ouvimos, mas repelimos. Então, Deus não pode falar conosco. E Ele nem perde tempo em falar conosco. Quando Ele vê rejeição, ação que não é de ovelha, a ovelha cede seus direitos. Isso foi o que o irmão Brana pregou. Então, se a gente é ovelha, a gente cede os direitos dos nossos pensamentos, das nossas interpretações, do que nós achamos que é verdade. Nós cedemos isso tudo para poder ficar só com a voz daquele pastor, Jesus Cristo. Né? E é muito bom a gente ter uma segurança, porque o ser humano, se você for olhar um para o outro, todos nós somos fracos. Não tem nenhum forte. O único forte aqui é o Espírito Santo. Todos nós somos fracos. Temos dificuldade, temos lutas, problemas familiares, tentações, e nós carecemos de um Deus que sempre nos orienta. E Ele está na frente, mas Ele está na frente da ovelha. Ele não fica na frente do bode, está na frente da ovelha. Porque o bode é aquele preocupado, o bode é aquele que sempre está querendo tomar dianteira,
E Jesus só fica na frente porque ele é pastor. E o bom é saber que Jesus não é pastor de bode. Existe pastor de bode, pastor de camelo, pastor de cavalo, pastor... E vai, certo? Mas Jesus é pastor de ovelhas. Ele diz que as minhas ovelhas, não os meus bodes, ouve a minha voz e me segue, as minhas ovelhas. Então, em cada época que Deus manifestou, é só a ovelha seguir. Tem hora que nós queremos ajuntar um monte de bode, porque nós achamos que se tiver bastante, então vai influenciar melhor, vai ajudar mais a reunião, Deus vai ficar mais alegre. E não é assim. É como a Bíblia diz, que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E muitas vezes nós enganamos, a pessoa vem à frente e diz, eu aceitei Jesus, a gente pensa que ela arrependeu, não arrependeu nada, a gente leva ela nas águas, batiza em nome de Jesus Cristo, pensa que ela arrependeu outra vez, ela não arrependeu nada, então nunca houve festa no céu. E já fez muitas ações dentro da igreja, fez muito trabalho, mas nunca houve festa no céu. Mas a gente começa a iludir o pensamento da pessoa, hoje está havendo festa no céu. Aí o pecador até chora. Mesmo sendo bode, ele chora. Tem festa no céu, para mim, sabe por que eu vim aqui? Tem festa no céu porque eu levantei a mão, tem festa no céu porque eu aceitei Jesus. Não, a gente vê diferente. A festa no céu é uma realidade. Se eu sou ovelha, se eu ouço a sua voz, então, aí sim, pode haver festa nos céus, porque eu me arrependi verdadeiramente. Mas se não sou ovelha, a maioria das pessoas, elas estão enganando a si mesmas e enganando os outros. Nós não desejamos que os outros pensem que nós somos quando nós não somos. Você tem que ficar de lado, meu Deus, tem misericórdia, me ajuda, porque não sou eu quem sou, o eu sou é Cristo, não é? O eu sou, e é Ele que está em mim, Ele que está em você. E não somos nós quem parecemos, as nossas palavras nada valem, é as palavras dele. Os nossos ensinamentos nada vale, tem que ser os ensinamentos dele. A nossa interpretação nada vale, tem que ser a interpretação dele. Amém. E eu creio que na hora em que vivemos, nós estamos precisando mostrar que verdadeiramente somos ovelha. Muitos de nós não somos ovelha. Por quê? Não somos guiados. Certo? Bom, a gente sempre tem várias mensagens. O irmão Branco está falando aqui. Quero que vocês me escutem nisso na leitura, que o irmão Branco diz, mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra? Que todas as nossas pregações têm um fundamento na Bíblia e um fundamento na mensagem. Eu estava dizendo ontem que o fundamento da Bíblia é o livro e o fundamento da mensagem é o livrinho. Entende? Aqui você tem um livro, mas com o livro você não tem revelação. Para você ser revelado, você tem que comer o livrinho. E comer é força de expressão. Comer é ouvir e deixar penetrar. Deixar aquilo digerir dentro de você. Você ouviu, entende? Você come o livrinho pelo ouvido. Certo? É aqui que você vai comer o livrinho. Qualquer outro alimento vai pela boca. Esse livrinho vai por ouvir. E a fé vem por ouvir. E a fé no livrinho que revelou o livro. Essas mensagens, ela traz a revelação da Bíblia. Porque a Bíblia não pode ser interpretada por ninguém. Deus é seu próprio intérprete. Então ele tem que usar um profeta. E nós já cremos que Deus mandou um profeta, já usou o profeta, já interpretou a palavra para nós. Então está tudo pronto. Agora eu tenho que ser esta ovelha que escuto aquela voz. A maioria não tem ouvido para ouvir a voz. Sempre quer passar na frente do mestre.
na frente do pastor Jesus Cristo, e nós precisamos aprender a acompanhá-lo, ir atrás. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em qualquer tempo, no tempo de Jesus, as ovelhas... Você pensa, aqueles pregadores dos dias de Jesus eram os melhores pregadores, melhor do que muitos de hoje, mas muito mesmo. Eles tinham moral, eles tinham caráter, eles tinham uma vida limpa. Ninguém podia colocar o dedo neles, e Jesus diz: vocês são filhos do diabo. Eu não sei o que Jesus, se ele aparecer hoje, o que ele vai falar para pregadores hoje. Porque aqueles pregadores que tinham 4 gerações perfeitas para ele poder ser um ministro, um sacerdote, Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Porque eles também tinham dito que Jesus era Beelzebul. Ele não dava certo com a mensagem de Jesus. E Jesus identificou cada um deles. Pensa bem, se Jesus vier hoje pregar aqui na terra, se ele vem, se ele é o pastor hoje ainda, porque não pode ter um pastor sem que Jesus seja o pastor dele. Se tem um homem pastor, tem que saber que Jesus é o pastor desse pastor. Ele tem que seguir a Jesus. As minhas ovelhas, esse pastor tem que ser ovelha para poder seguir o grande pastor. Aí tem que ter as ovelhas para seguir aquele pastor. Mas se eles não têm condições de ouvir, tem que ouvir a voz. A voz é a palavra, a voz é uma pregação. E você tem que saber o que Deus está falando hoje. Cada coisa que você ouviu aqui, você vai dizer: mas isso aqui é Deus está falando desse jeito hoje, é desse jeito. Mas sabe, eu não estou nem entendendo direito. Então é a voz de Deus. Mas você vai tomar uma pessoa que talvez não estudou e ela entende. Por que você está entendendo, Pedro? Você já foi na escola? João, você foi na escola. Por que você está entendendo e eu, Anás e Caifás, não estou entendendo? Por que você está entendendo? Você está ouvindo, batendo palma, dando glórias a isso daí? Eu não estou entendendo, dizia Anás e Caifás. Mas ali ele era ovelha, ele ouviu a voz do pastor. Os grandes não ouvem essa voz. Vocês têm que aprender a ouvir essa voz. Eu aprendi com o irmão Brano, aprendi com a Bíblia, da gente poder parar e ouvir aquela voz e deixar ela trabalhar em nós, ir mudando a nossa vida pouco a pouco. Nós precisamos de uma voz que faz isso para nós. E tem que ter uma pregação. E a pregação tem que surtir efeito. Em Israel, diz o próprio Paulo, que não surtiu efeito. A pregação foi dada, mas não surtiu efeito. Eles ouviram, mas morreram tudo no deserto. Não é diferente do povo desse tempo, desde o tempo do irmão Brana, que o irmão Brana diz que assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. E se é assim que a noiva saiu, é assim que Israel morreu no deserto, é assim que a noiva morreu durante esses 40 anos que saiu das denominações. Eles acham que é uma grande coisa, morreram, e deve ter sobrado só Josué e Caleb, não sobrou mais ninguém. É isso que sobrou lá, é o que tem que sobrar aqui, para depois trazer uma mensagem que nós podemos ouvir aquela voz outra vez. É Deus falando outra vez. E Deus hoje, ele não fala por lua, através da lua, através do sol. Não, talvez a pessoa até conhece, já vai chover, olha como que o sol está. Vai fazer sol, olha como o sol nasceu, olha como ele se pôs. Eles conhecem os sinais do tempo, mas não conhecem o que Deus está fazendo naquele dia. É isso que acontece com o povo hoje. Eu gosto dessas expressões do irmão Brana. É simples. 191, mudou Deus alguma vez? Fora nas reuniões onde eu vou, você nunca me ouve pregar estas mensagens. O irmão Brana tinha um lugar para pregar as mensagens. Nos outros lugares que ele ia, ele fazia a cura divina. Pregava uma mensagem de cura divina, porque o povo queria aquilo. Agora ele estava no tabernáculo Brana, pregando esta mensagem. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra?
Ele disse, não, eu lhes prometi que viria neste tabernáculo, bem aqui é de onde eu prego minhas mensagens. Eu tenho 3, 4 ou mais aqui que o Senhor tem me dado. Eu tenho as escrituras nisto, que eu não arriscaria pregar em nenhum outro lugar, exceto aqui. Porque tem hora que você vai pregar para certo tipo de gente, você não pode pregar essa mensagem. Você vai pregar. Tem muita gente que ouve as nossas pregações, mas eles estão procurando ver o que é aquilo. O irmão Branham então tinha que pregar. Pregações como nós pregamos tem que ser a um povo que para e diz, eu vou ouvir isso daí. Senhor, ajuda eu a entender essas coisas, porque esse povo não fala língua estranha, eles falam no português mesmo. E eu preciso entender isso daí, eu sou um filho seu. Eu quero entender essa mensagem. Eu não venho aqui para passar tempo, eu estou aqui porque eu preciso de ti. Eu quero ouvir sua voz. E ao ouvir sua voz, eu quero aplicar isso na minha vida para uma transformação. Eu tenho que mudar. A voz de Deus te muda. Amém? A irmã Branham disse, foi aqui que a palavra de Deus começou a sair. Do tabernáculo Branham. Eu sempre posso dizer a mesma coisa, foi daqui do tabernáculo Branham que a palavra da terceira puxada começou a sair. Não foi de Joinville, não foi de Brasília, não foi lá, como vocês já disseram, lá de Belém do Pará, de algum Bragança. São os críticos que é o que acontece. Mas não foi de lá. Foi aqui que a palavra de Deus começou a sair. Foi aqui que vocês começaram a ouvir. O irmão Branham podia dizer, foi aqui que vocês começaram a ouvir que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que Deus tem novo nome. E foi daqui que vocês ouviram. Deus fala, foi daqui, saiu primeiro isso. Saiu primeiro, foi daqui. Mas depois começam os copiadores. Eu não quero nem mexer com isso. Foi daqui que a palavra de Deus começou a sair. Até que Deus mude isto, vou ficando aqui trazendo isto aqui, daqui. Isto é certo. Fora nas reuniões, eu oro pelos enfermos e tudo mais assim. E por outro lado, digo coisas de forma que as ovelhas ouvem aquilo. Ele aproveitava o evangelismo, curar os enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo e dizendo coisas que as ovelhas queriam aquilo. Eu estou falando coisas para atrair as ovelhas. Tem hora que tem uma pregação, mas você é muito pouca ovelha. Você lança a rede, mas a hora que você puxa a rede, tem mais cobra, enguia ou qualquer outra coisa, sapo, lagartixa, mas está tudo na rede. Por certo, está tudo na rede. E a gente trata aquilo tudo como irmão, lagartixa, sapo. Entende? Porque veio na rede da pregação. Não, mas na hora de ouvir a voz é que vai mostrar se é sapo, lagartixa ou peixe. Certo? Porque caiu na rede. Então a hora de ouvir a voz é que você vai mostrar que é ovelha ou não. Não é a hora que foi pego. A hora que foi pego todo mundo. O Billy Graham fazia suas reuniões, que hoje é difícil fazer, né? Já está de idade, mas fazia suas reuniões e atraía o povo e aquelas mulheres desciam daquelas arquibancadas e chorando, porque pregar arrependimento, como o Billy Graham, irmão Branham disse que não tem, era ele mesmo. A mensagem de arrependimento, quem sabia pregar e quem foi enviado para pregar foi Billy Graham, para pregar aquela mensagem. Mas ele voltava um ano depois, não tinha ninguém. Certo? Mas ela estava chorando. Tem hora que as pessoas vêm chorando para Deus. É uma coisa emocional, é apenas coisa da carne. Você precisa ter uma mudança, eu preciso ter uma mudança. Eu preciso encarar Deus, e Deus é a palavra. E Deus não é uma palavra de ontem, Deus é uma palavra hoje. Deus é a palavra agora. Aquilo que você ouve e que muitas vezes ninguém nunca falou para você. Você já ouviu coisa aqui que talvez você não ouviu em lugar nenhum e não vai ouvir.
Não vai, se você quiser ouvir, tem que procurar sempre esses lugarejos assim, para você poder ouvir esse tipo de mensagem que não se ouve nos grandes lugares, no Brasil ou no mundo. Mas Deus tem o seu lugar para poder levar a mensagem. E Deus não importa com isso. Ele não foi na igreja de Anás de Caifás, de lá não tem ovelha. Ele foi lá no pasto e manifestou para os pastores. É isto. Ele não foi nas igrejas. Ele foi lá no curral e nasceu numa manjedoura. É a maneira de Deus. É que a gente pensa um Deus que é rico, que ele é nojento, que ele é chato como nós. Esse Deus é bom. Esse Deus é humilde. É por isso que os filhos dele, tudo é humilde. Esse Deus é maravilhoso, é cheio de graça, cheio de poder. Você chega perto dele, ele te atende, pecador, ele te atende de toda forma que você quiser. Ele vai te atender, ele vai te abençoar. Isso é fácil, esse é o Deus que nós cremos. Mas ele tem uma mensagem que não é difícil para o eleito, para a ovelha, mas é difícil para o mundo. Ele tem uma mensagem, ele tem uma voz. Para poder identificá-lo, você tem que ser ovelha, filho dele. É ovelha. Precisa ser ovelha. Aleluia. Olha, de outra forma, elas sabem acerca de que está falando. De outra forma, é simplesmente a beliscada no anzol. Cura divina. Eu estou precisando bem. Dá uma beliscada no anzol. Recebe a cura. Vê você? Eu mostro os sinais da beliscada no anzol. E os sinais tentando mostrar que Deus sabe em discernimento e conhece os corações das pessoas. E sabe estas coisas. Este é o dom evangelístico simplesmente para agitar as pessoas. Era isto que o irmão Brana tinha e podia usar. Um dom evangelístico de cura divina que agitava as pessoas. A primeira coisa que você sabe, uma fita cai em suas casas. Notei isso aqui, é o efeito que causa. Uma fita, no tempo do irmão Brana era fita. Você vê como que a ciência já melhorou, hoje é uma benção. Certo? Mas o amor também já esfriou mais do que no tempo do irmão Brana. Naquele tempo era uma fitinha cassete. E ele pregava, deixava uma fitinha cassete, caía ali naquele lar, olha o que ele diz. E aquilo está feito então. Só uma fita cassete, só uma pregaçãozinha. Deixa ela cair aí. Ele fazia o trabalho e deixava cair. Sempre uma fita. E ele disse: se ele é uma ovelha, ele logo vem com isto. Só com uma fita. Não precisa muita coisa. Ele ouviu uma fita no tempo do irmão Brana. Hoje ele vai ouvir um CD. É simples. A gente deixa cair um CD. Se for ovelha, aí ele vem logo. Se for ovelha, se não for. Mas tem hora que a gente quer apacentar eles, já está percebendo, não é ovelha. Você falou, revidou, você falou, fez careta, você falou, e ele repisou aquilo. Não tenta falar outra vez, não dê as coisas santas aos cães. Não lancei as vossas pérolas aos porcos. Foi Jesus que ensinou isso. Não perca tempo com a mensagem. Quando a pessoa diz: olha, não estou querendo. Não está, filho. Vai onde você quer, onde você achar bom. Se na prostituição você acha bom, se na macumba você acha bom, vai para macumba, vai para qualquer outro lado. Porque a ovelha quer ouvir uma voz diferente destas vozes do mundo. A ovelha quer ouvir a mensagem do dia. Ela é ovelha, ela depende de um pastor, e ela não escuta outra coisa senão o pastor. Ela não sabe andar sozinha. Tem muitos de nós que não podemos ir para frente, por isso, porque os obreiros têm dificuldade, porque não são ovelhas, é uma turma de bode que nós arrebanhamos. E eles querem tomar a frente, e eles não têm ministério, e querem enfrentar, eles querem pregar. Se você parar para ouvir ele, 2 minutos já dormiu.
Ele não tem nada para entregar, ele não nasceu para aquilo, mas há alguma coisa comichando, dizendo, você tem que pregar, e ele pensa que é Deus. Ele não tem dom para aquilo, mas eles querem fazer o trabalho, e fica pior, porque a pessoa não sabe explicar, aqueles que ouvem ficam pior ainda, mais confusos. Tem gente que não tem nada para explicar, tem que ouvir explicação. Tem gente que quer explicar primeiro, você tem que aprender. E depois que você aprender, fica quieto. Até que Deus te chame. E se Ele não te chamar, de muito obrigado, senhor. Porque se Ele não chamar para pregar, se o senhor não chama para pregar, qualquer dia o senhor me chama para o céu. Tem gente que é preocupado com pregação, eu quero pregar. Não, você tem que ter ministério, eu tenho que ter ministério. Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, que eu estou aqui enchendo linguiça. Eu tenho uma mensagem que o povo se desperta, tem uma mensagem que chacoalha o povo, que mexe com eles, que eles vão para casa, não apenas dizendo, oh, glória a Deus, nós vamos para casa dizendo, o que é isso? O que nós vamos fazer? Que tipo de mensagem nós escutamos? E o que nós vamos fazer com isso daí agora? Nós já ouvimos tanta coisa diferente disso daí, agora essa daí é nova. O que nós vamos fazer? É assim que é bom ir para casa. Não é só, ei glória, eu vou para casa pisando no ar. Tem hora que você vai para casa pisando no ar de raiva. De que tipo de mensagem eu ouvi? E aquilo mexe com você, mas são escrituras que nunca ninguém pôde explicar para nós, são coisas na mensagem que nunca nenhum pastor pôde explicar para nós, deram suas interpretações, mas hoje você é ovelha, e para crer nisso que tem sido pregado aqui nesse local, a gente tem que ser ovelha. Para ouvir o que o William Branham pregou, a gente tem que ser ovelha, mas deixa cair uma fita, deixa cair um CD para a pessoa, deixa ela ouvir, veja a reação dela, a reação dele. Pela reação você sabe. Aqui o irmão Branham diz assim, se ele é uma ovelha, ele logo vem com isto. Se ele é um bode, ele chuta fora a fita. Quantos bodes já chutaram fora a fita do irmão Branham? Quantos bodes já chutaram a fita e os CDs da esposa hoje? Quantos bodes pastores. Vou repetir a leitura. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, a primeira e segunda etapa teve uma porta. Na verdade, ela começou com o irmão Arkel Rússio Martins, mas aquela porta não estava certa. Aí Deus levantou outra porta. Você não pensa que Deus vai perder a batalha, não. Ele levanta outro. Se um homem não der conta, ele levanta outro. Deus faz isso. Então ele levantou o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Primeira e segunda etapa, ninguém nunca pregou tão claro como o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Certo? Quem não entrou pela porta, entrou pela ressurreição isolada. O William Branham nunca disse que ele ia ressuscitar para revelar trovões, selos, e nem a Bíblia disse. Mas eles creram nisso. Por quê? O que eles eram? Está aqui, ó. Que eles não entram pela porta do curral das ovelhas, mas sobem por outra parte. É ladrão e salteador. Ele é ladrão da sua fé, salteador da sua fé. Ele rouba a sua fé, ele leva embora a sua fé. E tem hora que você diz, meu pastor, roubando sua fé. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele entra pela porta. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Foi isso que Jesus fez. Jesus falou e as ovelhas ouviram a voz de Jesus. Olha, era muito difícil você achar ovelha dentro da igreja de Anás e Caifás. Tem hora que a gente fica com dó, porque é muita gente bonita, muita gente boa, muita igreja
Florida, é uma defunta, mas Florida, defunta por causa da palavra. Não é porque não tem pulos, gritos, tem pulos, gritos, mas não tem a palavra. Deus não está atrás de pulos e gritos, Deus está atrás da palavra. Porque Ele é a palavra, Ele é o alimento para a igreja, porque Ele é a palavra. Mas eles pulam e gritam e não recebem nada. E o que acontece? O povo está perdendo a verdade, a revelação, porque eles deixam estes homens que não entrou pela porta, mas por outra parte. Vê se eles querem entrar pela porta que os trovões foram esclarecidos, que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome. Eles pegam alguma coisa, passam por outra parte, são ladrões e salteadores. Bons homens, hein? Você não pensa que são maus, não. São bons homens. Naquele tempo de Jesus eram bons também. E Jesus falou, só que eu sou a porta. Os que vieram antes dele não estavam com nada. Oh, mas não fizeram grandes obras? Diz, não. Agora, eu sou a porta das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E é engraçado que ele diz, e chama pelo nome as suas ovelhas. Você tem que ter um nome. Quando você ouve a mensagem, Bran, o outro diz, ó, não crê nisso. Você, não, eu vou atrás. Eu estou ouvindo a minha voz. Está falando o que eu quero, é isso que eu quero ouvir, é o meu nome, é o meu nome. Quando chama Bran, é meu nome, entende? Eu vou atrás, não é isso que nós fizemos? Cada um de nós temos feito a mesma coisa, vamos atrás porque é a voz que ouvimos. O que foi feito aqui? Ele diz que chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, fora de todo sistema. Tem uma voz no dia que tira as ovelhas de todo o sistema. Essa voz do último dia que Deus mandou através de William Branham foi para tirar nós de todo o sistema. Todo o sistema dentro da própria mensagem. Entende? Tem muito sistema dentro da própria mensagem. E reúne os homens, reúne os pregadores e fica discutindo a mensagem. A mensagem não é para discutir, ela é para crer. Nem a Bíblia é para discutir, é para crer. Principalmente depois que já foi revelado através do 7º anjo. Essa Bíblia é para crer, não para discutir. O problema dos homens é que eles gostam de discutir mensagem, discutir Bíblia. Eu não estou aqui para discutir. E eu não creio que vocês venham aqui para discutir conosco. Ninguém vem aqui para discutir comigo, porque eu não discuto. Eu só creio. Eu vim falar, eu já tive muita gente, eu vim falar para o senhor que eu quebrei todos os seus CDs. Eu falei, tudo bem, você não precisa nem ter falado para mim. Eu quebrei. Se ele pegasse, e a gente dá a mensagem do irmão Brana, se ele pegasse aquilo que o irmão Brana diz que eles estavam fazendo com as fitas dele lá atrás, e percebesse que agora estão fazendo com os CDs aqui na frente, se eles percebessem que quem fazia isso eram os bodes naquele dia, jogando as fitas fora, e hoje os CDs, eles quebrando os CDs e falando para suas congregações. Ainda teve pregador que nunca deu nada por um CD, mas ele disse para o povo, traz tudo isso para mim, tudo que vocês têm do Osmar, traz para mim. Ele quis limpar a casa do povo, porque depois ele ia pregar o que eu preguei, porque ele tinha ouvido. Aí ele ia pregar e pregou. Aí pregava aquilo e o povo já não tinha as fitas mais. Que coisa, nosso pastor está abençoado mesmo. Foi bom nós entregar aquelas fitas. Foi bom mesmo. Ele aprendeu. Ladrão e salteador. Entende? É isso daí. E está assaltando a fé do povo. Eles não percebem isto. Foi o mesmo que fizeram no tempo do irmão Branham. A voz da restauração vem lá dos Estados Unidos, com mensagem do irmão Branham escondida, pregando sem falar o nome de William Branham. Pregando coisas bonitas, o povo se agrada daquilo, mas esconde o nome do autor. Ladrões e salteadores. Na mensagem a mesma coisa.
Pregava a mensagem, prega agora a terceira etapa, prega, esconde. De onde você tirou isso daí? Quando você começou a pregar isso? Aí em 2004, então deu tempo de você aprender de 2000 até 2004, deu tempo de você escutar, mas não escutei nada. Não. Tem pastor que é até mentiroso. Ele chegou a dizer, não ouvi. E eu tenho pedido deles na minha casa. Se alguém pediu no nome dele, deu para ele, e estava dentro do carro dele. Mas eu não ouvi, certo? Que coisa! O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas não têm alcançado o que precisa. Os próprios pregadores fugindo. O que eles são? Bodes, o que disse o irmão Brano aqui. O bode ele joga fora. O bode ele pega aquela fita e chuta para fora. Enquanto que o eleito, ele vai lá, ouve e sai daquela denominação, sai daquele sistema. Aquele, porém, que entra pela porta, tem que entrar pela porta. Eles não querem entrar pela porta. Lá atrás tinha que entrar pela porta do pentecostalismo. Antes tinha que entrar pela porta de Lutero, de Wesley. Depois de pentecostais, tinha que entrar pela porta do Elias. Tiveram que entrar pela porta do sétimo anjo. Hoje, nós temos que entrar pela porta da esposa, pela porta de João, Apocalipse 10, 8 a 11, nós temos que entrar. Aquilo ali é a escritura, não precisa nem apresentar uma pessoa, diga, é o João, é a escritura, é a esposa. Aquilo ali inclui você, você está ali como ovelha, ouvindo aquela voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eles roubam a fé. São salteadores da fé. Não pensa que é de dinheiro, não. Não, tem muitos que está sendo salteador também de dinheiro. E rouba dinheiro também. Mas não é isso, não. O problema é a fé. Entende? O povo está sendo saqueado. Porque eles não param para ouvir a voz. Eles vão por outra porta. Quantos? E não são ovelhas. Você vai encontrar vários irmãos que não querem passar pela porta que mostrou que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já entrou, que os trovões foram revelados, que o sétimo selo é Brana, que o novo nome é Brana. Eles não querem passar por aquela porta. Eles vão por outra parte. São ladrões, salteadores, tanto pastores e membros estão copiando da mesma forma. Eles têm o mesmo espírito. Boas pessoas? Boas pessoas. Eu estou falando que talvez você pense, esse homem está falando dos outros. Não, eu estou falando, Jesus falou que eles são ladrões e salteadores. Se eu não puder, e Jesus não estava falando de prostituta, de ladrões daquele dia. Não, ladrão salvou lá na cruz, até sem ser batizado. Foi para o paraíso sem ser batizado. E a gente precisa ser batizado. Mas o ladrão não deu tempo. O ladrão não deu tempo. Ele escutou uma mensagem de última hora ali na cruz. Ele ouviu uma mensagem de última hora. Olhou no homem assim. Ele disse, mas não pode. Nós não valemos nada. Ele olhou para o ladrão e disse, eu não presto e você também. Mas esse homem aí do meio, ele não fez nenhum mal. Quem falou para ele que não tinha feito mal? Aquilo era ovelha. Mas o outro ladrão era um bode. Era outro bode que estava ali. Entende? Salva-te a ti e a nós também. Aquele outro ladrão não queria que salvasse. Nem ele e nem ele. Nem ele, Jesus, e nem ele, o ladrão. Ele não está preocupado com aquilo. Desce daí, salva. Não, ele olhou e diz, olha, tu tens um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bom, se você quer ir para o meu reino, vamos começar no paraíso. Que não vai ter jeito aqui de ir para o reino agora. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Antes de ir para o reino, vamos para o paraíso. Depois tem uma ressurreição. Aí depois nós vamos para o reino. Mas por enquanto, vamos para o paraíso. Amém? E o ladrão foi sem ser batizado.
Agora nós temos tempo, gente, nós ficamos aí 20, 30 anos escutando mensagens, pregações, que o batismo é em nome de Jesus Cristo, não arrependemos, não somos batizados, estamos ouvindo pregações 10, 15 anos, que Jesus Cristo já revelou tudo através do 7º anjo, de que Deus já teve uma voz nessa terra, Deus se encarnou num homem desta terra, Deus manifestou o seu novo nome em um homem nesta terra. E o novo nome é com 7 letras, por isso que o William Branham pregou, o número 7 é o número de Deus. E as pessoas nunca puderam perceber isto, e não sabendo do nome de Deus, não sabendo do novo nome, porque eles estavam só no 5, só Jesus, só graça. Não, agora você tem que ter revelação, tem que ter Brana, tem que ter 7. Deus veio e fez em o William Marion Branham um trabalho que não foi feito em ninguém, em nenhum pregador antes foi feito isto, mas através do 7º anjo, Deus revelou toda a palavra para nós, amém? E eu estou aqui só para mostrar que nós dois, eu e você, precisamos ser ovelha. Ovelha para ouvir a mensagem hoje. Não é ouvir, eu estou ouvindo agora a mensagem de William Branham lá atrás, não. A mensagem de William Branham já foi revelada. Agora você tem que ouvir a mensagem da esposa, pregada hoje, esta mensagem, como você está ouvindo. Você tem que ouvir e dizer, eu creio. Sem sinais. O bom é isso daí. Com o irmão Branham, ele jogava o anzol, a isca, mas agora, nesta hora que nós estamos vivendo, sem sinais. Você pode ver. Não está escrito em Apocalipse 10, 8 a 11, que nós faríamos isto, que teríamos grandes sinais. O sinal era este, era pregar a mensagem aos perdidos eternamente. Esta é a mensagem da hora que estamos pregando. Que enquanto você prega aos perdidos, tem alguém no meio deles que diz, não, eu creio. É ovelha e se salva em tempo. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de poder nos reunir e ouvir mais um pouco a sua palavra, a sua voz, que é a mensagem da hora que o Senhor tem dado para o seu povo. E nós fazemos parte desta mensagem, Senhor. Eu quero ouvi-la também. Estou agradecido por poder olhar nas páginas desta Bíblia e encontrar que nós todos estamos ligados neste Apocalipse 10, nós pertencemos a Apocalipse 10, tanto em crer no irmão Branham, como em ser um membro da esposa, como ouvir a revelação do esposo, que é a palavra revelada, e também ser o corpo no qual esta revelação está sendo manifestada neste dia final. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs, a te servir melhor. Eu preciso mais de ti. Ajuda-nos para não sermos ladrões e salteadores, Senhor. Nós estamos apenas levando a tua palavra, a mensagem do dia, que tem que ser alcançado pelas ovelhas deste tempo, que tem que sair fora de todo espírito denominacional. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.